Panorama de mercado, dia 10 de junho, quarta-feira, mais um dia aí de correção nos mercados. Ibov, que vem numa tendência muito bem definida de baixa, depois de ter dado um respiro ontem, volta a ceder, cai 0,70. E lá fora, um dia de realização mais forte, né? Obviamente a dinâmica está diferente, o S&P recentemente renovou máximas históricas agora, traz uma correção, mas faz mais um dia aí de correção pesada, né? Nos índices americanos, no S&P, no Dow Jones, no Nasdaq. A gente segue aí com headlines de guerra, né? O Trump hoje falou que vai contra-atacar fortemente o Irã. O mercado segue estressado, petróleo subindo, juros subindo, bolsas caindo. Cenário bastante desafiador para o curto prazo, né? Curva de juros aí estressando, perspectiva de aumento de juros no radar, tudo isso afeta negativamente, impacta negativamente a Bolsa de Valores. E tanto lá fora quanto aqui, mais um dia de queda, aguardando esse cenário, né, de o que irá acontecer aí em relação aos Estados Unidos e Irã. Hoje, apesar da inflação ter vindo em linha ali, inclusive o núcleo mensal até um pouquinho abaixo do esperado, mesmo assim a inflação ainda segue muito alta lá nos Estados Unidos, impactando as apostas de aumento de juros em breve. E aqui no nosso mercado também, a gente está com dados de inflação bastante elevados. A inflação aqui no Brasil deve sair na sexta-feira, o IPCA referente a maio. A expectativa é que a gente fique ali no anualizado acima da meta, o que amarra a mão aí do Banco Central em continuação de corte, né? Muito possivelmente a gente deve manter a Selic estável por um tempo, até esse choque aí do petróleo na guerra dos Estados Unidos e Irã e essa pressão inflacionária maior se dissipar um pouquinho. O Ibov, então, fechando com 0,70% de queda, fechando aí nos 168.619 pontos, chegou a bater na mínima 168.070. A gente está caminhando ali para o cenário de teste da média de 200. A gente vem falando há muito tempo que era uma média ali que possivelmente seria testada, né, para as próximas semanas, depois que a gente fez uma reversão de curto prazo. E a região de topo de dezembro, lá na faixa dos 165 mil. Então, essa região 166 a 165 é a região que se espera um teste e a partir daí um repique ou ao menos uma lateralização. É isso que nós esperamos aí para os próximos pregões. O S&P queda de 1,62%, então vem aí nos últimos pregões uma realização mais forte, né? Depois de renovar a máxima histórica em 7.620, hoje fechou nos 7.267 pontos, com uma queda de 1,62%. Dow Jones também caindo forte, 1,87% de queda, perdendo média de 9,21, e mirando ali no curtíssimo prazo na média de 50, num fundo ali do final de maio, do dia 20 de maio, na faixa dos 49.200 pontos. E o Nasdaq, queda de 1,98%, gráfico muito parecido com o S&P, mirando ali também para a média de 50 e a retração de 382 de toda essa pernada de alta do dia 30 de março, onde fez a mínima até a máxima aí recente do dia 3 de junho. A gente tem essa região de suporte ali nos 27.700. O petróleo, depois de ter caído ontem 2,5, hoje está subindo 2,26, então o petróleo ainda testando nessa região entre 90 e 87, segurando por ali. As ameaças aí do Trump de atacar não ajudam a dinâmica para o petróleo arrefecer, a gente deve ficar um tempo aí trabalhando nesse range entre 90 e a máxima do movimento, até que haja efetivamente uma normalização ali do fluxo de petroleiros no Estreito de Hormuz, até que haja um acordo oficialmente assinado, a gente pode continuar vendo petróleo em níveis bem acima do que estava antes da guerra, e isso obviamente afeta a inflação, traz pressão aí para cima dos juros e, consequentemente, um mau humor, né, para o mercado com essa expectativa de inflação mais altas e juros mais altos por mais tempo. Minério de ferro lá em Singapura subiu 0,69, mas cedeu bastante, depois de tocar a média de 9. No aftermarket subiu mais um pouquinho, 0,20, mas ainda numa tendência muito bem definida de baixa, com suporte ali nos 99 dólares. Metais preciosos, o ouro caiu forte hoje, queda de 4,34%, perdeu, né, média de 200 ali na sexta-feira e vem nos últimos dias em queda forte, inclusive renovou a mínima no ano, que era do dia 23 de março, onde o ouro que estava caindo forte depois de renovar a máxima histórica deixou uma sombra ali relevante na região dos 4.100 e está perdendo essa região
O ouro fechando com 4,33 de queda, agora batendo 4.075 dólares e com região de suporte abaixo, próximo dos 4.000 e depois região dos 3.900. A prata também caindo forte nos últimos dias, hoje queda de 2,81%. Ainda não buscou a mínima do ano, né, mas está mirando para lá na região dos 61 dólares do dia, a mínima do ano que foi no dia 23 de março, depois também de uma realização forte depois de todo aquele rally que ela teve no final do ano passado. E metais preciosos, o Bitcoin hoje praticamente estável, 0,20 de alta, chegou a estar subindo mais, chegou a estar caindo mais, está tentando segurar nessa região aí de 61 e caso venha perder deve retestar a mínima que foi renovada, né, mínima do ano que foi renovada ali no dia 5 de junho, bateu 59 mil dólares. A gente deve seguir com uma dinâmica mais pesada aí para as criptomoedas, que não é de agora, né, que vem trazendo uma tendência de baixa. E enquanto o S&P, o Nasdaq, que estava renovando máximas, a dinâmica do Bitcoin já estava fraca, quanto mais agora, né? O S&P, o Nasdaq querendo corrigir, é bem provável que a gente venha para os próximos dias, quem sabe, perder a mínima do movimento aqui e renovar a mínima do Bitcoin no período aí de mais de um ano, buscando ali patamares próximos, né, caso venha a romper os 59, próximo dos 53 e depois 49 mil dólares seriam os pontos principais de suporte. O Ethereum também vem pesado, hoje caindo 0,51, também com boa chance de vir visitar a mínima da sexta-feira passada, ou melhor, do sábado passado, que bateu 1.505 dólares, buscaria a mínima do ano passado, onde bateu 1.385. Então, dinâmica bastante pesada, direcional de baixa para o Ethereum também. Vamos seguir monitorando, né? Semana importante com dados de inflação e como vai se desenrolar essas ameaças aí do Trump em relação a novos ataques no Irã, se isso vai estressar o petróleo e vai fazer a realização na bolsa continuar forte, o que vem acontecendo aí nos últimos pregões. Vamos seguir de olho. Essa pode ser a nona semana consecutiva de queda no Ibov. Já semana passada a gente renovou o recorde desde o início do Plano Real, nunca havia acontecido 8 semanas seguidas de queda. E essa semana a gente pode ter mais uma, engatando 9 semanas consecutivas de baixa, o que obviamente mostra, né, um mau humor com a nossa bolsa, saída de fluxo estrangeiro, juros altos e a inflação ainda descontrolada. Esse combo, essa tempestade perfeita vem trazendo e explica a realização bastante acentuada na nossa bolsa, beleza? Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã para o novo Panorama de Mercado.